Como se tornar um autodidata? Você clicou no vídeo para aprender isso, mas na verdade era uma pequena mentira, porque o termo autodidata ele está errado. O que eu vou te ensinar hoje é como aprender aprendizagem autogerida, que é basicamente a mesma coisa, é parecido. A diferença é que o autodidata ele tira as coisas do tipo assim, ele aprende as coisas do nada, ele consegue descobrir as coisas sozinho, e é uma coisa que eu particularmente não acredito. Talvez o autodidatismo seja um bug da Matrix, seja aquele negócio que a pessoa bate a cabeça e quando ela acorda ela já sabe falar chinês. Isso, beleza, pode acontecer. Não sei como, mas acontece. Só que está fora do nosso controle. Agora, aprendizagem autogerida significa que você está gerenciando, você é responsável pela sua aprendizagem. Isso é importante e você pode desenvolver. Então hoje eu vou te passar aqui uma breve introdução ao assunto que já vai transformar a sua vida, que já vai mudar muito a forma como você estuda e aprende as coisas, beleza? Primeira coisa, a gente tem que entender o porquê. Motivador para você saber fazer as coisas. Sempre que você for aprender alguma coisa, dica, entenda o porquê. Tenha motivos para aprender alguma coisa. Porque se você não tiver motivo, você não vai ter vontade, você não vai ter energia, você não vai ter nada e você não vai querer. Então, por que é importante? Porque a aprendizagem autogerida, a aprendizagem no geral, é a habilidade mais importante, não segundo o que eu estou aqui falando, Zé Ninguém, mas sim grandes empresas, a Unesco, o Google, enfim, todo mundo diz que a habilidade do futuro, a coisa mais importante agora, é a habilidade de aprender. E por que isso é importante? Porque as coisas estão mudando. Não sei se você já reparou, mas as coisas estão meio diferentes no mundo lá fora. E tudo tem se atualizado muito rápido. Não só por conta da inteligência artificial, mas por conta da comunicação entre as diversas áreas. A internet permitiu essa comunicação, essa conectividade, e agora a gente tem uma atualização das tecnologias e dos conhecimentos muito mais acelerado. Isso significa que comigo, eu vou dar o meu exemplo. Eu me formei na faculdade, eu fiz sistema de informação, tecnicamente eu sou um programador, sei programar, só que no momento que eu estava fazendo a faculdade, muita coisa que já estava sendo ensinado lá já estava desatualizado. Quando eu saí da faculdade, eu tive que me atualizar. E agora que já faz 15 anos que eu me formei, 10, 15 anos, quanto tempo faz? Não sei, 10 anos que eu me formei, as coisas estão mais desatualizadas ainda. Praticamente o que eu aprendi lá não serve de quase nada para utilizar hoje em dia. Então você vai ver muito disso no mercado de trabalho. Você vai ter que se atualizar o tempo inteiro. Você se forma e aquele diploma é só um pedaço de nada, porque ele não diz respeito ao que você realmente sabe e é capaz de cumprir para o mercado. Pode ser que você tenha um diploma, mas e daí? Você não sabe o que está se utilizando em 2024? Grande merda que você tem um diploma. Você tem que ser capaz de se atualizar, você tem que ser capaz de aprender coisas novas, sem depender de um curso novo, de fazer uma faculdade nova, de ficar 2 anos fazendo uma pós, às vezes, você tem que simplesmente correr atrás das coisas e fazer elas acontecerem. Claro que diploma, um certificado, é uma forma de você certificar que você conhece as coisas, mas eu acredito que isso vai mudar muito forte no futuro, por conta da taxa de atualização, enfim, é uma discussão para um outro vídeo, tá certo? Entende que é muito importante e que você vai sentir cada vez mais que você vai ter que aprender as coisas mais rápido, com mais eficiência e sozinho, ok? Como que você faz para se tornar então um autodidata? Bom, você tem que entender que não existe um método para você aprender as coisas sozinho. O que eu digo com método é que muitas vezes as pessoas criaram essa ideia, elas têm essa dependência da ideia de que você vai seguir um passo a passo para você fazer as coisas. Então, para você estudar, você tem que seguir um passo a passo. Para você aprender, você tem que seguir um passo a passo, o algoritmo, uma receitinha de bolo. E isso não existe. Na maioria dessas áreas, quando a gente fala principalmente de aprendizagem, não existe esse passo a passo. O que existem são uma coletânea de atitudes, de mentalidades, de crenças, de formas de agir, de pensar, que vão te levar para esse caminho, né, do autodidatismo, da aprendizagem autogerida. E eu vou te explicar, você vai entender por quê no decorrer desse vídeo. Primeira habilidade que você tem que aprender é a responsabilidade. Semana passada eu fui convidada para fazer uma palestra lá em Sacramento, no Instituto Madiba. O trabalho deles é incrível, vou mostrar aqui umas partes, alguns trechos da viagem e tal. E eu falei com a galera que prestava vestibular justamente sobre autodidatismo. Então, um dos tópicos que eu frisei lá, que eu foquei, foi a responsabilidade.
Porque é muito importante, e eu vejo que os jovens, principalmente, eles têm muita dificuldade em relação a isso, de correr atrás da informação sozinho, sem muita dependência de outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque é uma reclamação que eu faço direto aqui no canal. As pessoas têm a mania de comentar nos vídeos do YouTube, ao invés de pesquisar no Google. As pessoas entram no meu Discord e elas perguntam para as outras pessoas coisas que o próprio Google poderia responder para elas, que o próprio YouTube, alguma outra ferramenta de busca, traria resposta muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais eficiente. Só que a gente tem essa necessidade de interação social, muitas vezes de depender de um professor, de um facilitador, de um médium, para trazer esse conhecimento até a gente, para ele mastigar o conhecimento cru e trazer para a gente de uma forma mais didática. E isso é uma mania, um vício que não é interessante para quem quer aprender sozinho. Então a responsabilidade é o ponto inicial, é a chave para você se tornar um autodidata. Então, o que eu quero dizer com responsabilidade? É você ir atrás da resolução dos seus problemas. Então, sempre que você vai aprender alguma coisa, a gente está lidando com resolução de problemas. Se você não aprende matemática, não é que você nasceu ruim para matemática ou que matemática é uma droga, é muito difícil, não. Existem vários pequenos problemas cognitivos, lógicos, que estão sendo apresentados para você, que você não está sabendo resolver. E o que você tem que fazer? Você tem que ir atrás desses problemas e resolver um por um. E aí entra o nosso segundo tópico, que vai ser meio que vai entrar em uníssono com a responsabilidade, que é a clareza. Se você não desenvolver a sua clareza mental, você não consegue se tornar uma pessoa capaz de aprender sozinha. Por que eu digo isso? Vamos voltar para a matemática, que vai ficar bem claro para vocês. Não é que você não sabe matemática, é que você não sabe alguns degraus da escada do conhecimento da matemática. Então, você não conseguiu fazer exercício, às vezes você fala, não, é porque eu não nasci para isso, matemática é difícil, mas não é. Provavelmente é porque você não sabe regra de sinais, você não sabe sobre as regras, propriedades da soma, da multiplicação, da subtração, enfim, você não sabe os tópicos que são necessários, pré-requisitos, para você desenvolver um assunto mais difícil ou uma questão mais difícil. Então, enquanto você não for capaz de olhar com clareza, de forma específica, aquilo que está acontecendo com você, que você tem que aprender, você não vai ser capaz de aprender sozinho. Porque olha só, se você sabe que você não sabe a regra de sinais, como que você resolve isso? Simples, pesquisa como fazer a regra de sinais e o problema está resolvido. Tenta aprender. Você está tentando aprender, você está tendo dificuldade com alguma coisa, pesquisa aquela coisa. Mas você tem que ter o quê? Essa noção de especificidade, de ser específico e claro em relação aos problemas que você está tendo, certo? Então, responsabilidade, clareza e por fim a gente vai ter aqui o quê? Um outro tipo de atitude que é essencial. E a terceira atitude, que realmente é uma atitude, que é a rebeldia. Por que rebeldia? Porque na verdade a gente pode chamar também de questionamento, uma mentalidade questionadora. As pessoas que elas dependem do professor para aprender, geralmente elas são pessoas muito conservadoras. Não no sentido político, não no sentido religioso, mas no sentido de pensamento realmente. Então você vai aprender com o professor por quê? Porque ele vai te dar um passo a passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, vai dizer exatamente como as coisas são. A pessoa que aprende sozinha, ela é muito questionadora e geralmente ela não tem que seguir, e ela não quer seguir nenhum passo a passo. Ela quer saber exatamente o que ela precisa e se daquele jeito não interessa para ela, se ela não consegue aprender com um professor ou com material, ela procura de outra fonte, ela encontra uma forma de resolver o problema dela. Ela não espera que o sistema, do jeito que é construído para a maioria das pessoas, vá resolver o problema individual dela. Porque ela é responsável, porque ela tem clareza dos problemas dela e porque ela é rebelde, ela é questionadora quanto às formas de resolver aquele problema. Então ela consegue procurar, descobrir e criar novas formas de aprender. E é isso que é importante quando você vai tentar aprender sozinho. O perfil da maioria das pessoas é fazer o quê? Perguntar para alguém ou procurar a resposta pronta de outra pessoa. Por exemplo, criação de cronograma. Como que você faz para
criar um cronograma seu. Geralmente as pessoas elas querem um cronograma pronto, que outra pessoa tenha feito para você e te diga, olha, isso funciona. Por que esse tipo de mentalidade não ajuda você na hora de você aprender sozinho? Porque você não está sendo responsável pelo seu cronograma. Você está terceirizando a culpa, a responsabilidade para outra pessoa. Se não funcionar, é culpa do Ryo que deu o cronograma ruim, não é sua que usou o cronograma ou não usou direito, né? Você não tem clareza sobre o que você precisa. Você acha que uma pessoa que nem te conhece, não sabe sobre a sua vida, é capaz de criar um cronograma para você, é capaz de te ensinar matemática, é capaz de te ensinar português. Quando você deveria ser a pessoa responsável, porque você tem maior clareza das suas próprias dificuldades. E você é uma pessoa que não tem rebeldia e não se questiona sobre as coisas, porque você simplesmente quer aceitar um pacote pronto que outra pessoa fez. Você não tem essa mentalidade, entende? De quebrar o sistema, de encontrar o seu jeito, de entender que você é um ser humano particular, individual no mundo. E não tem como outra pessoa saber exatamente o que você precisa. Quando a gente aprende quando era criança, é muito simples. Por quê? Porque os conhecimentos são básicos. Eles são simples. E a nossa cabeça é oca. A gente não tem nada na nossa cabeça, então tudo que a gente vai aprendendo vai entrando de formas muito simples na nossa mente. A gente aprende rápido, a gente acha. Só que isso faz com que a gente se torne dependente dos professores que estão dando esse passo a passo e dizendo exatamente o que a gente tem que aprender. E aí o que acontece? Quando você chega num tópico mais complexo, esse tópico, esse tema, ele vai ter diversos pré-requisitos. E aí vai depender do quê? Se você sabe cada um desses pequenos pré-requisitos, se você tem as experiências, as vivências pessoais para entender aqueles pré-requisitos. E geralmente a gente não tem. Quando a gente não tem, a gente vai ter dificuldade de aprender. Por isso que é importante você correr atrás da sua própria aprendizagem. Você se tornar um autodidata, né? Ter uma aprendizagem autogerida na sua vida. Beleza! Eu acho que esses 3 passos são uma introdução ótima e essencial para todo mundo começar a refletir e pensar da forma como você aprende. Começar a correr atrás do que você precisa e dar uma virada total na sua vida quanto às suas dificuldades de aprendizagem, caso você tenha hoje em dia. Tamo junto? Bom, qualquer dúvida, claro, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aqui abaixo perguntando o que você quiser. Você pode fazer parte da minha comunidade entrando no meu Discord. Você pode aprender a aprender comigo também. Você pode desenvolver essa sua capacidade total de aprendizagem autogerida no meu curso Gabaritei. Lá é um curso voltado geralmente para quem presta vestibulares, né? Então, se você tiver esse perfil, você pode trabalhar comigo e aprender comigo. Tamo junto, um abraço e valeu!